Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima. Estamos de volta mais uma vez para a nossa aula de Química, ok? Vamos começar? Nós começamos em Química Orgânica, pessoal, a ver as cadeias carbônicas, classificar as cadeias, classificar carbono. Na nossa última aula, vocês foram apresentados as funções orgânicas que nós vamos estudar, né? E a gente vai dar agora uma regra geral de nomenclatura. Eu vou fazer essa regra geral em cima da função dos hidrocarbonetos, que basicamente é uma das funções mais simples que tem e vai ser a base para o que você vai ver depois. Então essa aula de hoje ela é muito importante. Você precisa prestar atenção, precisa aprender, precisa internalizar, absorver esse conteúdo da aula de hoje, porque se você entender esse método de nomenclatura, daqui para frente todo o resto vai ficar mais fácil, tá? Então ela é uma aula essencial para o resto do ano inteiro, tá legal? Então você precisa estudar, treinar, se for o caso, copia no caderno de vocês, tá? Mas vai ser bem necessária essa aula, tá bom? A regra geral de nomenclatura para a maioria das funções, não são todas, ela é dividida em três partes: prefixo, mais infixo, mais sufixo. Tá? Grande parte das funções orgânicas vai utilizar essa regra. Quem determinou essa regra, pessoal, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que tem como sigla IUPAC. A sigla em inglês é IUPAC. A IUPAC ele é o órgão que determina, que padroniza as regras para o mundo inteiro. Então, todo o planeta vai seguir a mesma regra na química. Aí que determina justamente a IUPAC, tá bom? Então, essas regras que vocês vão ver é a mesma regra do que o pessoal lá em Portugal, o pessoal lá nos Estados Unidos, o pessoal lá no Canadá, o pessoal lá no Iraque, o pessoal lá no Japão. Todo mundo vai estar estudando, porque essas regras são padronizadas, tá? E o PAC que vai padronizar para o mundo inteiro, tá bom? Então vamos lá, bora ver o que é cada uma dessas. A primeira parte é o prefixo. O prefixo ele vai determinar, ou ele é determinado, pela quantidade de carbonos que tem na cadeia principal, que vai ter no composto, tá? Então vai ser o seguinte: se por acaso na cadeia tem um carbono, tu vai ter que escrever o prefixo met para fazer o nome do composto. A primeira parte do nome vai ser met. Se na cadeia tem 2 carbonos, o prefixo vai ser et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. Na verdade aqui, olha, a partir de 5 carbonos já fica um pouco mais comum para a gente. Por quê? Porque o Brasil ele é 5 vezes campeão do mundo, ele é pentacampeão. Se ele ganhar mais uma Copa, ele vai ser hexacampeão. E depois, heptacampeão. E assim vai indo. Então, a partir de 5, já segue aqueles esquemas de campeonato. Fica já um pouquinho mais fácil, tá bom? Vamos lá. O 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Tudo bem? É muito importante que vocês memorizem esses prefixos, pessoal. Tá bom? Então, treine, se for o caso, escreva, faça um cartazinho numa folha mesmo e coloque em um lugar que você possa visualizar constantemente para estar estudando, porque vocês vão precisar saber cada um desses prefixos, tá bom? Eu vou repetir. Quando for um, met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non.
10, dec, tá? Então, estudem esses prefixos para poder não ter dificuldade nenhuma ali na frente, tá bom? A outra parte para fazer a nomenclatura de um composto é o infixo. O infixo ele é determinado, ele vai indicar o tipo de ligação que há entre carbonos, tá? Então, vai ser o seguinte: se entre carbonos tem somente ligações simples, você vai utilizar o infixo -an. Se entre carbonos tem ligação dupla, vai usar o infixo -en. Se entre carbonos tem uma ligação tripla, coloca o infixo -in. Então, é -an, -en, -in. É isso que a gente tem, tá? Simples, -an, dupla, -en, tripla, -in. É apenas esses, tá? É apenas esses. O que ocorre aí? Qualquer coisa que vai se repetir dentro de uma cadeia carbônica, tu vai precisar colocar o prefixo de quantidade, de número de vezes que ele vai aparecer. Se aparecer 2 vezes, coloca o di. Se aparecer 3 vezes, coloca tri. 4 vezes, tetra, e assim segue, tá? Portanto, se tiver 2 ligações duplas, vai ficar di-en. O di para dizer que são 2, o en para dizer que é dupla. Se tiverem 3 ligações duplas, tri-en. O tri para dizer que são 3, en para dizer que é ligação dupla. Se forem 4 ligações duplas, tetraen. Se for 5, pentaen. Se for 6, hexaen. E assim segue sucessivamente. Se tem 2 ligações triplas, di-in. O di para dizer que são 2, o in para dizer que é dupla. Se forem 3 ligações triplas, tri-in. Se for 4, tetrain. Se for 5, pentain. E assim sucessivamente. Então, tudo aquilo que se repete, utiliza-se prefixos di, tri, tetra, penta e segue para indicar a quantidade de vezes que ele vai aparecer. Mas, de regra geral, a gente vai ter an e in. An é para ligações simples, en é para ligação dupla, in é para ligação tripla. A última parte do nome é o sufixo, tá? Esse sufixo ele vai indicar a função orgânica. Se você estiver trabalhando com hidrocarboneto, o nome do composto vai terminar com a letra O. O nome de todo hidrocarboneto termina com O. Exemplo: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano. Sempre termina com O, tá? Agora, quando você tiver álcool, aí já o nome do composto vai terminar com O. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol e segue. Quando for uma cetona, o nome do composto vai terminar com ona. Propanona, pentanona, hexanona, heptanona, octanona, nonanona, decanona e vai, tá? Aldeído termina com al. Metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, heptanal e segue, tá? Ácido carboxílico termina com oico ou oico, ácido metanoico, ácido etanóico, ácido propanoico, ácido butanoico e assim segue. Então, esses são alguns sufixos que vamos ter para as funções. Tem outros ainda, não estão todos aí. Esses são alguns que a gente mais utiliza, tá certo? Portanto, a nomenclatura ela vai precisar dessas 3 partes: prefixo, mais infixo, mais sufixo. Tudo bem? Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Aqui, do lado direito da tela de vocês, eu coloquei uma lista de hidrocarbonetos. Todos são hidrocarbonetos. Como é que eu reconheço um hidrocarboneto? É aquele composto orgânico que ele é formado por apenas átomos de carbono e hidrogênio. Tá? Então, são todos hidrocarbonetos. Quando eu fizer a nomenclatura, o nome desses compostos, todos vão terminar com a letra O. O sufixo para hidrocarboneto é a letra O. Então, vamos lá.
Lembre-se, eu preciso de prefixo, infixo e sufixo. O meu primeiro composto, CH4. Prefixo. O prefixo é a quantidade de carbonos. Quantos carbonos tem nesse primeiro composto? Tem um carbono. Quando tem um carbono, o prefixo é met. Um carbono é met. Agora vem a segunda parte. Infixo. An, em, in. Ligações simples, ligação dupla, ligação tripla. Que tipo de ligação tem nesse primeiro composto? Eu não vejo nenhuma ligação dupla e nenhuma ligação tripla. Então, é o quê? Ligações simples. E quando for ligações simples, qual é o infixo? An. E ele é hidrocarboneto. Termina com O. Metano é o nome desse primeiro composto. Tudo bem? Bora ver o próximo. Primeiro eu preciso do prefixo. O prefixo vai indicar a quantidade de carbonos. Quantos carbonos tem nesse composto? Tem 2. Qual é o prefixo para 2? Olha lá na tabelinha, do lado esquerdo. 2 carbonos é et. Agora vem o infixo. Infixo é ligações simples, an. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. Que tipo de ligação tem entre carbonos? Ligação simples. Então vai ser an. Ele é hidrocarboneto. Termina com a letra O. O próximo composto. Prefixo. Prefixo é a quantidade de carbonos. Quantos carbonos tem no próximo composto? Tem 3 carbonos. 3 carbonos é prop. O infixo. O infixo é o tipo de ligação que tem entre carbonos. Que ligação tem entre carbonos? Ligações simples. Então vai ficar an. Função orgânica, hidrocarboneto. Terminação O. Propano. O próximo composto tem 4 carbonos. Olhando na tabelinha de prefixo, 4 carbonos é but. Infixo é o tipo de ligação. Que ligação tem entre carbonos? Apenas ligações simples. An. Sufixo, ele é hidrocarboneto. Vai terminar com O. Lembrando que eu não tenho, só tenho hidrocarboneto. Eu não tenho outras funções aqui, tá? Só no hidrocarboneto. O nosso próximo composto. Prefixo. Quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho aí? 2. Qual é o prefixo para 2? Et. Infixo. Tipo de ligação entre carbonos. E qual é o tipo de ligação entre carbonos que eu tenho aí agora? Ligação dupla. E quando for ligação dupla, qual é o infixo que eu vou utilizar? Em. Ele é hidrocarboneto. Termina com O. Eteno é o nome desse composto. O próximo composto. Prefixo. Quantidade de carbonos. São quantos carbonos? São 3. Na tabelinha, 3 carbonos é prop. Infixo é o tipo de ligação. Que ligação eu tenho entre carbonos? Eu tenho ligação tripla. Ah, mas eu também eu tenho ligação simples. Não importa. Se eu tenho ligação tripla, ela vai ter prioridade. Então esquece o resto, tá? Então eu tenho ligação tripla. O infixo vai ser in. Terminação O. Propino. Próximo composto. Prefixo. Prefixo é a quantidade de carbonos. Qual é a quantidade aí? São 2 carbonos. Prefixo para 2? Et. Um infixo. Ligação tripla entre carbonos. In. Ele é hidrocarboneto. Termina com a letra O. Etino. O próximo composto. O próximo composto é um CH3. Aí vem tracinho, CH2, tracinho, CH2, tracinho, CH2, tracinho, CH2 e assim vai. Esse CH2 ele é repetido 7 vezes. Para eu não ter que escrever as 7 vezes, ele pode ser condensado e colocado dessa forma aqui. Parênteses e o número 7 lá atrás. Então, nesse meio eu tenho um 7. Com mais o carbono da extremidade da esquerda, vai dar 8. Com mais o carbono da extremidade da direita, vai dar 9. Então, nesse composto aí, eu tenho, na verdade, 9 carbonos. Tá? Aí eu vou precisar do prefixo. Prefixo para 9. Olha lá na tabelinha. Non. Eu só tenho ligações simples. Não estou vendo nenhuma dupla e nenhuma tripla. Então, o infixo vai ser an. Terminação O. Nonano é o nome desse composto.
tá? Próximo composto, prefixo. Prefixo é a quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho no próximo? 3 carbonos. Na tabelinha, 3 carbonos é prop. Segunda parte, infixo. Infixo é o tipo de ligação que tem entre carbonos. Eu estou vendo uma ligação dupla, então é em. Sufixo é a função orgânica. No caso é hidrocarboneto, termina com O. Propeno. Tá? Na próxima cadeia. As cadeias também podem ser representadas nesse formato de linhas, aonde cada extremidade e cada ponto de intersecção dessas linhas representa um carbono. Então, vou ter um carbono embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima e outro embaixo, tá? Eu vou ter um total aí de 7 carbonos. Eu vou procurar ali na cadeia, na tabelinha, prefixo para 7, hept. Só tem ligações simples. Cada uma dessas linhas é uma ligação simples. Se fosse dupla, teria que estar dobrada. Se fosse tripla, teria que estar triplicada. Mas só tem ligações simples. Então, meu prefixo é an. Determinação O. Heptano. Tudo bem? Então, é isso que já vamos fazer, pessoal. Essa é a regra geral de nomenclatura. Nesse caso aqui, para hidrocarboneto, mas que a gente vai também usar em outras funções. O que vai mudar no caso é o sufixo, tá bom? Aí, quando pegar cadeias ramificadas, para você fazer a nomenclatura de uma cadeia ramificada, o primeiro passo que vai ter que fazer é identificar a cadeia principal, tá? Então, o primeiro passo, quando tiver uma cadeia ramificada, é encontrar a cadeia principal. Geralmente, a cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos. Geralmente, tá? E a gente vai ter alguns critérios para determinar a cadeia principal. Bora ver aqui um exemplo. Eu tenho esse composto, tá? Eu tenho essa cadeia carbônica. Ela é uma cadeia acíclica, aberta, ramificada porque vai ter carbonos para cima, carbonos para baixo, saturada porque são ligações simples entre carbonos e homogênea porque não tem heteroátomo. Se eu conferir essa sequência direto aqui, essa que está destacado, eu vou ter um total de 7 carbonos. Vocês conseguem ver aí? Essa sequência destacada tem 7 carbonos. Aquilo que sobrou fora dessa cadeia destacada é o que nós vamos chamar de substituintes ou ramificações, tanto faz. Então, eu vou ter aqui um total de... depois eu vou ver esses substituintes. Para essa outra cadeia, eu já posso ter uma outra sequência. Eu posso conferir assim, olha, de baixo para cima, tá? É a mesma cadeia, só que uma outra sequência de carbonos. Que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos também. E também eu posso ter essa outra sequência. É a mesma cadeia, tá? Então, eu posso ter essa contagem direto, que vai ter 7. Eu posso ter essa forma de contar aqui do meio, que vem de baixo, que vai para a direita, que tem 7. E eu posso contar dessa extremidade da esquerda e descer, que também vai ter 7. No caso, para essa cadeia, eu tenho 3 sequências e as 3 têm a mesma quantidade de carbonos. Então, eu não vou conseguir determinar quem é a cadeia principal pela quantidade de carbonos, porque é a mesma entre essas 3 opções. Quando tiver mais de uma opção com a mesma quantidade de carbonos, o que vai decidir aí é o número de substituintes, o número de ramificações. No caso, na minha primeira cadeia, eu vou ter 5 substituintes. Na minha segunda cadeia, eu vou ter 6 substituintes. E na minha terceira cadeia, eu vou ter 5 substituintes. Então, entre
as possibilidades vai ser a minha cadeia principal, aquela que tiver maior número de carbonos e, em caso de empate, aquela que tiver maior número de substituintes. Então, dessas três formas aí, essa forma do meio é a correta, tá? É a que traz maior quantidade de carbonos, tá? Com maior número de substituintes, tá certo? Então, essa forma do meio seria a forma correta. Depois de escolhida a cadeia principal, nós vamos precisar enumerar a cadeia principal, tá? E geralmente essa numeração ela deve começar a partir da ponta, a partir da extremidade mais próxima da primeira ramificação, do primeiro substituinte. De novo, eu tenho a cadeia duplicada. Esses dois exemplos é o mesmo, tá? Só que eu vou conferir primeiro aqui a partir da esquerda. E quando eu começo a enumerar a partir da esquerda, a minha primeira ramificação vai estar no carbono número 3. Então, olha lá. Da esquerda para a direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu encontro minha primeira ramificação, meu primeiro substituinte. E se eu contar nessa mesma cadeia a partir da direita, a minha primeira ramificação vai estar no carbono número 2. E a regra fala: a numeração da cadeia principal deve ser feita a partir da extremidade mais próxima do primeiro substituinte. Então a primeira ramificação vai estar mais perto da extremidade da esquerda ou da direita? Da direita, tá? A minha primeira ramificação está mais perto da extremidade da direita. Então, entre essas duas formas de enumerar, a que está do lado direito é a forma correta, tá? Comece a enumerar pela extremidade mais próxima da ramificação. Então, a forma de enumerar da direita é que está correto. E se a cadeia tiver ligação dupla ou ligação tripla? Você tem que começar a enumerar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla ou da ligação tripla, mesmo que tenha uma ramificação na outra extremidade. Entre insaturação e o substituinte, a insaturação ela vai ter prioridade, tá? Então, entre esses dois aí, pessoal, por exemplo, no meu primeiro composto, eu vou fazer a numeração começar a partir da extremidade da direita, tá? Nesse caso, tem uma ligação dupla, então eu esqueço o substituinte. A ligação dupla é que vai comandar aí, tá certo? No meu primeiro composto, a minha ligação dupla ficou entre o carbono número 1 e o carbono número 2. Nesse caso, sempre eu vou falar do menor número, tá? Sempre eu falo o menor número. Onde está a ligação dupla? Está no carbono número 1. Pronto, acabou, tá certo? Sempre eu uso o menor número. Eu pegando a mesma cadeia, se eu enumerar a partir da direita, a minha ligação dupla vai ficar entre o carbono 5 e o carbono 6. Aonde está a ligação dupla? Está no carbono 5. Tá? Mas aí a regra fala que quando tem ligação dupla ou tripla, a ligação dupla ou tripla tem que ficar no carbono de menor número. Em qual foi dos dois sentidos de numeração que a insaturação ficou com o menor número? Na primeira, a do lado esquerdo, tá? Então, quando tiver insaturação, eu tenho que começar a numerar pela extremidade mais próxima da insaturação. Então, nesse caso, o sentido correto é da esquerda para a direita, tá? Vai ser o correto. E quando a função não for hidrocarboneto, se for um álcool, se for cetona, se for ácido carboxílico, por exemplo, você tem que começar a enumerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Mesmo que tenha um substituinte, mesmo que tenha uma insaturação na outra extremidade. Nesse caso, agora, quem tem prioridade
é o grupo funcional, tá? Como exemplo, eu coloquei aí a cadeia do álcool, tá? Você tem uma hidroxila, tem um grupo OH ligado ao carbono saturado, é um álcool. Se você começar a enumerar a partir da esquerda, o álcool vai estar ligado no quinto carbono. Se você começar a enumerar a partir do carbono da direita, o álcool vai estar no primeiro carbono. E a regra fala, o grupo funcional tem que estar no carbono de menor número. Você tem que começar a enumerar pela extremidade mais próxima do grupo funcional para que ele fique com o menor número. Então, entre essas duas opções de numeração, a correta é a segunda, onde o grupo funcional vai estar com o menor número. Então, vamos lá. Quando eu for fazer a numeração, a primeira coisa que eu vou ter que levar em consideração é onde está o grupo funcional. Eu preciso começar a enumerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Se não tem grupo funcional, então quem vai comandar é a insaturação. Comece a enumerar pela extremidade mais próxima da primeira insaturação. E se não tiver ligação dupla nem ligação tripla, aí é o substituinte. Comece a enumerar pela extremidade mais próxima do primeiro substituinte. Tudo bem? Tá ok? Então, quem tem maior prioridade? Grupo funcional. Depois, insaturação, que é a ligação dupla ou tripla. E se tiverem as duas, a ligação dupla e a tripla? Começa a partir da dupla, vai pela ordem alfabética, tá? Aliás, vai pela que tiver menor número. Se elas estiverem na mesma distância, aí sim vai pela dupla. E quem tem depois maior prioridade além da insaturação? O substituinte, tá? Grupo funcional, insaturação, substituinte. Bora ver aqui. Eu vou trabalhar com vocês a nomenclatura dessas cadeias, já que vocês viram o sentido de numeração agora, tá? Com cadeias normais. Na nossa próxima aula, aí eu faço as ramificações, tá? Nomenclatura com ramificações para vocês, porque vocês vão ter que ver os radicais. Eu decidi não colocar agora nessa aula, porque senão essa aula vai ficar muito extensa, tá certo? Então a gente vai ver aqui essas nomenclaturas desses compostos e a gente encerra a aula de hoje, ok? Então vamos lá, lembre-se, para fazer o nome é prefixo, infixo, sufixo, tá? Quantidade de carbonos, tipo de ligação e o sufixo, no caso para hidrocarboneto, que são todos hidrocarbonetos de letra O. Pessoal, vamos lá, eu tenho uma ligação dupla. Eu vou começar a enumerar. Se eu começar a enumerar a partir da esquerda, a minha ligação dupla vai estar no carbono número 3. Se eu começar a enumerar a partir da direita, a minha ligação dupla vai estar no carbono número 1. Então, qual é o sentido correto? O sentido correto é aquele que a ligação dupla vai ficar com o menor número, ou seja, a partir da direita. Eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. 4 carbonos é but. Você tem ligação dupla. Onde está a ligação dupla? Está no carbono número 1. Então vai ficar but 1-en. Esse 1 é para dizer a localização da ligação dupla. Ele é hidrocarboneto, termina com O. Pronto, acabou. But 1-en, tá? O próximo composto, eu tenho uma ligação dupla, que está exatamente no meio da cadeia. Se eu começar a contar a partir da esquerda, a ligação dupla vai ficar no carbono número 2. Se eu contar a partir da direita, a ligação dupla vai ficar no carbono número 2. Vai ser o mesmo. Então, aí eu posso contar a partir de qualquer posição, tá? A partir da esquerda ou direita, vai dar o mesmo. São 4 carbonos, o prefixo é but. Tem ligação dupla em. Aonde está a ligação dupla? Está no carbono número 2. E o sufixo é O. Então, vejam que quando você tem 4 carbonos ou mais, tu vai ter mais de uma possibilidade de composto.
tu tem a possibilidade de ter ligação dupla no carbono 1, tu tem a possibilidade de ter ligação dupla no carbono 2, por exemplo. Então, toda a cadeia insaturada a partir de 4 carbonos tem que ser enumerada. Com 3 não precisa não, tá? Mas a partir de 4 para cima, tem que enumerar. Bora ver a próxima cadeia. Eu tenho que enumerar a partir da extremidade mais próxima da ligação tripla. E essa extremidade mais próxima da tripla é a extremidade da esquerda ou da direita? Da direita. Vou ter que começar a contar a partir da direita. Eu tenho 6 carbonos. Qual é o prefixo para 6? X. Eu tenho ligação tripla. Ligação tripla é IN. Onde está a ligação tripla? Está no carbono número 1. Fica um IN no, porque ele é hidrocarboneto. Próximo composto. Eu tenho que começar a enumerar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. E qual é a extremidade mais próxima da dupla? A extremidade da esquerda. Então, começa a enumerar a partir da esquerda. Eu tenho uma cadeia de 6 carbonos. Prefixo para 6, X. Eu tenho ligação dupla. Em. Aonde está a ligação dupla? Está no 2. X, 2 em, no, porque ele é hidrocarboneto. Próxima cadeia. Eu tenho ligação dupla e tenho ligação tripla. Eu tenho que começar a numerar pela extremidade mais próxima da primeira insaturação. Se eu contar a partir da esquerda, eu vou encontrar a ligação dupla no carbono número 3. Se eu contar a partir da direita, eu vou encontrar a ligação tripla no carbono número 2. Portanto, a partir da direita, eu vou encontrar a insaturação em um carbono de menor número. Aí eu começo pela direita, tá? Porque é a que está mais próximo da extremidade. Então, eu tenho 8 carbonos. Prefixo para 8 é oct. Só que agora eu tenho ligação dupla e ligação tripla. Eu vou ter que indicar as duas. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. E eu vou pela ordem alfabética. Então, primeiro é o em. Aonde está a ligação dupla? Entre o 5 e o 6. Sempre eu uso o menor número. Então, vai ficar 5 em. Ligação tripla, in. Aonde está a ligação tripla? Entre o 2 e o 3. Sempre eu uso o menor número. Então, no 2, in. Ele é hidrocarboneto, terminação O. Oct, 5 em, 2 ino é o nome dessa cadeia. Próxima cadeia. De novo, eu tenho ligação dupla e eu tenho ligação tripla. Se eu começar a contar a partir da esquerda, a ligação dupla vai estar no segundo carbono. Se eu começar a contar a partir da direita, a ligação dupla vai estar no segundo carbono. Os dois estão na mesma distância. Nesse caso que os dois estão na mesma distância, aí eu vou pela ordem alfabética. Eu vou começar a contar a partir da esquerda por causa da ordem alfabética, tá? Nós vamos ter aí uma cadeia de 7 carbonos. Lembrando lá da tabelinha de prefixo, prefixo para 7 é ept. Eu tenho ligação dupla e tenho ligação tripla. Eu vou ter que indicar as duas na nomenclatura. Ligação dupla é em. Aonde está a ligação dupla? Está no carbono número 2. 2 em. Eu tenho ligação tripla. In. Aonde está a ligação tripla? Está no 5. 5 in, no, porque ele é hidrocarboneto. Próximo composto. Eu tenho ligação tripla. Eu tenho que começar a enumerar, a contar, a partir da extremidade mais próxima da tripla. E qual é a extremidade mais próxima da tripla? A esquerda ou a direita? A direita. Então, vamos ter aí uma cadeia que tem 8 carbonos. Prefixo para 8, oct. Ligação tripla, in. Onde está a ligação tripla? Está no carbono número 3. 3 in, no, porque ele é hidrocarboneto. Próxima cadeia, vamos ter ligação dupla. Eu preciso enumerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. E qual é essa extremidade mais próxima da dupla? A esquerda ou a direita? A esquerda. Vamos ter aí uma cadeia com 7 carbonos. Prefixo para 7, ept.
Ligação dupla é em. Aonde está a ligação dupla? No carbono número 2. 2-en. Sufixo O porque ele é hidrocarboneto. Pronto, pessoal, é isso, tá? Eu vou encerrar minha aula por hoje aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai ver as ramificações, tá? Vocês vão ter que reconhecer ramificações e juntar o nome das ramificações com essa regra que a gente viu hoje, beleza? Então, eu aguardo vocês na próxima aula para a gente dar continuidade, tá bom? Um forte abraço em todos, um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima. Fique com Deus, pessoal. Tchau!